Várias são as questões que envolvem a educação e muitas vezes as pessoas não têm nem ideia dos problemas, das condições, dos distúrbios e transtornos existentes que podem impactar o bom resultado da aprendizagem do estudante. A verdade é que tem, além de disortografia, dislalia, descalculia, tem algumas questões, inclusive, como tonturas. Sim, tonturas, e muitas vezes nem estão ligadas a alimentos, nem às vezes algum problema de metabolismo. Às vezes é mesmo algum tipo de distúrbio, pode ser algum tipo de transtorno, e que, né, os fonoaudiólogos ou outros especialistas, que são multiprofissionais nesse processo da educação, que podem nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo com o nosso filho ou com o estudante de uma forma geral. E como que esses aspectos, essa condição, pode impactar a aprendizagem. Vamos conversar com Mariana Serpa sobre esse assunto e entender mais como isso acontece. Inclusive, Mariana, que infelizmente não estará presencialmente na nossa 9ª edição do Brain Connection, mas é por um bom motivo, né, gente? Ela está grávida, né? O filho, o bebê vai nascer mais ou menos na época, mas ela estará na programação do Brain Connection Online, que acontece no dia 10 de novembro. Você já se inscreveu? Já foi lá no breakconnection.com.br e fez sua inscrição? Se não, a gente está te esperando, hein? Só para você ter uma ideia, no dia que a Mariana vai participar, é o dia inteiro de palestras, é online, mas é ao vivo. São mais de 50 palestras, então não tem desculpa para a gente não se qualificar, professor, educador, profissionais da área de educação, especialistas, até mesmo da área de saúde. E por que não? Pai, mãe, responsáveis. Vamos entender melhor o que pode acontecer com nossos filhos, não é verdade? E a Mariana já vai começar a contar para a gente os principais tópicos que ela pretende abordar na palestra dela. Eu vou abordar o tema relação entre tontura e dificuldade de aprendizagem escolares, que é um assunto que todos os anos nós tentamos divulgar ao máximo, né? Que ainda é muito pouco falado dentro das escolas, com os pais. Eu falo que é um dos diagnósticos mais desafiadores para nós profissionais. Por quê? A tontura é uma sensação de instabilidade postural, e isso vai impactar diretamente no equilíbrio estático e dinâmico da criança, funções essenciais para a aprendizagem. E muitas vezes as crianças não conseguem relatar essa tontura para os pais, para os cuidadores, para a escola. A criança pode apresentar dores de cabeça, falta de atenção, náusea, inquietude, sensação de intolerância ao movimento. A criança pode evitar brincadeiras devido a essas dificuldades, devido a essa tontura, e muitas vezes ela não sabe relatar. A partir dos 7, 8 anos, que essa criança vai começar a contar para os pais sobre esses sintomas. Então, é um tema muito interessante que nós precisamos realmente levar para as escolas, para os educadores, psicopedagogos, pedagogos, para realmente melhorar a efetividade do diagnóstico e, consequentemente, oferecer para as crianças um tratamento adequado. É uma situação que acaba sendo camuflada, não sei se essa seria a palavra adequada, mas o que acontece? A criança tem um sintoma que o professor acha uma coisa, os pais acham outra, e imagino que você que está aí nos ouvindo pelo podcast, que está nos ouvindo aí no canal do YouTube, nunca parou para pensar numa questão de tontura e como que isso impacta a própria questão da aprendizagem, porque é muita novidade que a gente vai lidando no nosso dia a dia, né? E os processos da tontura existem, mas às vezes ela acontece, e aí o pai, a mãe, alguém acha que, vamos levar no pediatra, vamos fazer no seu... E aquilo fica, né, camuflado, fica, enfim, e não se percebe o quanto isso pode atrapalhar. E quando que a gente deve procurar, por exemplo, Mariana, você é uma fonoaudióloga, né? Quando que o pai, a mãe, o responsável, deve procurar uma fono e, por exemplo, não o pediatra?
Ou um médico herdiatra do adolescente, por exemplo? Antes de responder essa pergunta, eu só acho importante explicar um pouquinho sobre o equilíbrio corporal, porque eu falo que é um assunto até difícil, né, de todos nós entendermos. Para que a gente tenha um bom equilíbrio, tanto as crianças e os adultos, nós precisamos que 3 sistemas sensoriais funcionem bem e que a integração desses sistemas sejam feitas de forma efetiva. Quais são esses sistemas? Sistema vestibular, visual e somatosensorial. Então, quando esses 3 sistemas estão integrados, eu não tenho sintoma de tontura, vertigem. Quando acontece uma disfunção em um desses sistemas, a criança vai apresentar o sintoma tontura, ok? Então, vamos lá. A criança começou a apresentar sintomas de náusea, intolerância ao movimento, excluindo das atividades com os colegas, não quer participar do parquinho ali na hora do recreio, sente muita dor de cabeça, reclama de tontura, dificuldade de acompanhar o professor em sala de aula, porque ela precisa o tempo todo usar essas habilidades motoras na sala de aula, o acompanhamento visual. Então, ela vai usar os 3 sistemas o tempo todo, tanto para escrever, para ler, para levantar, para sentar. Caso os educadores ou os pais observem esses sintomas na criança, a primeira coisa a se fazer é marcar, de preferência, com um médico otorrinolaringologista que seja especialista em otoneurologia. Por quê? O diagnóstico é médico. Então, o médico fará o diagnóstico, nós, fonoaudiólogos, realizaremos os exames audiológicos e otoneurológicos. Então, nós vamos investigar toda a função auditiva da criança e também o labirinto que fica na orelha interna. Então, nós vamos participar desse processo de diagnóstico e logo após, caso essa criança receba um diagnóstico realmente de tontura que venha do labirinto, hoje o tratamento mais indicado é a reabilitação vestibular, que é uma terapia que, através da neuroplasticidade, vai habituar e tratar essa tontura. As palavras podem parecer estranhas, mas não se preocupem, não fiquem apavorados. Na palestra com a Mariana vai ficar muito claro, você vai entender e, obviamente, você vai perguntar, porque, lembrando, é online, mas é uma palestra ao vivo, então você vai poder participar. Então, isso é muito importante. E essa questão, Mariana, muitas vezes são sintomas que estão muito próximos ou semelhantes a diversas doenças. E, claro, a gente tende a confundir, né? Parte do que você falou, inclusive, se eu não estiver equivocado, lembra até um pouco do autismo, né? Uma criança que se isola, quer dizer, ela vai se isolar ali numa situação diferente, num período da vida dela, não como um autista que é o tempo todo, né? Porque ela está sentindo coisas que está deixando ela insegura, né? Se ela está sentindo tontura, se ela vai cambalear, se ela não tem controle sobre o próprio corpo, então ela está no momento que ela vai se isolar de fato, né? Então, essa questão dos diversos sintomas é um complicador também, né, nesse laudo. Sim, sim. E hoje nós temos pesquisas atuais que mostram que crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem e crianças que têm o diagnóstico de TDAH e dislexia, quando são comparadas com outras crianças sem este diagnóstico, o equilíbrio corporal dessas crianças com tal diagnóstico é realmente abaixo, ele recebe uma pontuação abaixo das crianças que não têm o diagnóstico. Então, ou seja, os artigos concluem que crianças com dislexia, TDAH, dificuldade de aprendizagem, têm uma alteração no equilíbrio corporal, tanto no equilíbrio dinâmico quanto no equilíbrio estático. E isso vai impactar, inclusive, na sala de aula, porque a criança precisa escrever, precisa coordenar todos os movimentos, acompanhar o professor, acompanhar o que ele escreve, movimentar o pescoço.
E muitas vezes a criança não consegue ficar sentada na sala de aula, não porque ela tem uma desatenção causada por aquele diagnóstico primário, mas porque ela tem uma alteração nos sistemas sensoriais do equilíbrio. Então, se nós não dermos uma atenção necessária para o equilíbrio dessa criança, ela vai fazer o outro tratamento, vai conseguir alcançar alguns resultados, mas não de forma efetiva. Então, Mariana, nesses casos, né, em geral, intervenção, pelo que você disse há pouco, pode ser medicamentoso também. Quando seria o medicamentoso? Porque, pelo que você falou em relação à questão da síndrome do vestibular, a tontura, isso pode ter um vínculo ou não com a questão do labirinto, né? A famosa labirintite. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão. Labirintite é um termo que nós usamos de forma errônea. Labirintite é a inflamação do nervo do labirinto, então praticamente ninguém tem. Quem tem labirintite realmente fica acamado, o tratamento é muito rígido. As outras patologias são as labirintopatias, que são as doenças do labirinto. Uma das mais comuns nas crianças é a migrânia vestibular na infância, tá? E aí, para a criança receber o diagnóstico, ela precisa ter pelo menos 5 episódios com sintomas vestibulares de intensidade moderada ou grave. Ela precisa ter uma cefaleia unilateral de caráter pulsante, fotofobia, fonofobia e áurea visual. Outra muito comum é a cinetose, que é a intolerância ao movimento. São aquelas crianças que, quando fazem um passeio de carro de BH a Nova Lima, já chegam sentindo mal-estar, tontura, náusea. Tem crianças que, por muito mais perto, a criança não consegue andar no banco de trás do carro. Então, ela tem uma intolerância a elevador. E nós temos também a vertigem recorrente da infância, que a criança precisa ter pelo menos 3 episódios com sintomas vestibulares de intensidade moderada ou grave, com duração entre 1 minuto a 72 horas. Quem fará o diagnóstico é o médico otorrinolaringologista. O tratamento pode ser medicamentoso? Pode, mas apenas com indicação médica. Mas hoje, nas pesquisas atuais, nós já sabemos que medicamento não trata o labirinto. O medicamento, ele fará o tratamento do sintoma. Então, o indicado é a reabilitação vestibular. É uma terapia que visa melhorar e integrar todos os sistemas responsáveis pelo equilíbrio corporal. E como a neuroplasticidade na criança é feita de forma muito rápida, as respostas são excelentes. Geralmente as sessões são feitas uma vez na semana. Nós prescrevemos exercícios de repetição para a criança fazer em casa. E nesses casos, a resposta é muito rápida. Então, de 10 a 12 sessões, nós conseguimos um resultado fantástico com as crianças. Além da questão das tonturas, que é o que você vai abordar principalmente na sua palestra, o que os aspectos do fono, o que você tem identificado ou acompanhado mais nesses últimos 2 anos entre os estudantes envolvendo, né, a sua área? As que mais chegam para nós em consultório são referente, como eu sou especialista em audiologia e otoneurologia, referente à perda auditiva, infecções de ouvido, desordem do processamento auditivo, queixas de tontura, que de uns anos para cá eu observo que realmente aumentaram, e também aumentou essa percepção, né, da escola e dos educadores, dos pais, referente à tontura. Então, acho que na minha prática é mais referente a isso, a perda auditiva, tontura, desordem do processamento auditivo e infecções de ouvido. Fora, né, criança ter mania de enfiar as coisas no ouvido, adulto que adora um cotonetezinho, às vezes os homens que têm mania de pegar a chave do carro, né, e cutuca, e aí tem uma inflamação e depois não lembra o porquê, né? Tudo isso está ligado às questões aí da otoneurologia ou da audiologia que a Mariana
ajuda, trata, mas que acaba muita coisa estando ligada ao otorrino, né, que é o médico que pode prescrever, e ela entra como processo de intervenção. E para você que ficou curioso, quer saber mais, quer entender mais para a sua sala de aula, para cuidar melhor dos seus estudantes, acompanhá-los melhor, entender os processos da tontura, tem essa palestra, está lá no site brainconnection.com.br, você pode se inscrever só para o Brain Online, que vai ter no dia 10 de novembro. E é interessante a gente destacar que duas questões. Primeiro, se você quer submeter trabalhos científicos até o dia 30 desse mês de agosto, tem a oportunidade de colocar trabalhos científicos no Congresso. Se inscreve pelo site, manda pelo site, e temos o Brain Kids, que é a parte prática do Congresso. São 2 dias sob supervisão, em que os participantes podem lidar em oficinas com crianças, com os pais, e o que é bastante interessante, que tudo isso vai acontecer na Universidade Federal de Pernambuco. Vai ser realmente um encontro muito interessante para você pai, para você mãe responsável, professores, educadores e também, né, médicos de áreas afins, né, querem entender mais sobre o que a Mariana falou, saber um pouco mais sobre essas expressões, esses termos, né, palavras que às vezes a gente fica, né, plasticidade, psicomotricidade, né, grafomotricidade, realmente, eu entendo vocês, são termos que não são muito comuns no dia a dia da gente, né, e às vezes dá um certo desespero, mas a verdade é que a educação e o aprendizado está muito ligado ao bom funcionamento do corpo, ao equilíbrio dos processos da saúde mental também, viu, gente? Tem muita gente que acha que saúde mental é coisa de doido, que não pode ir no psiquiatra, porque as pessoas vão falar, não existe mais isso é mito, é preconceito que não tem sentido nenhum. Então, vamos nos ajudar, né, a eliminar esses preconceitos e, sim, procurar os especialistas de saúde mental, porque precisamos. Depressão, ansiedade, depois da pandemia, cresceu assustadoramente as estatísticas nesse sentido. Não vamos nós entrar nessa linha. Ou a gente vai ser prudente para prevenir, e se a gente não conseguir, vamos procurar ajuda.